Chegou a hora do seu momento de paz e de reflexão sobre temas importantes da atualidade à luz da doutrina espírita. Que bom que você está aqui conosco. Nós vamos conversar hoje sobre lei de causa e efeito. E convidamos o Dr. Jorge Andréa, que é psiquiatra e escritor espírita. Dr. Jorge Andréa, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, o prazer é nosso. E vamos conversar? Vamos conversar sobre lei de causa e efeito. Doutor, fala um pouquinho sobre isso para nós. Lei de causa e efeito. São condições vibratórias que nós estamos subordinados no universo. Porque o universo é um campo vibratório. Então, todos esses elementos, eles se contracenam um com o outro. E há uma lei chamada de dualidade universal que é precisa dentro das condições cósmicas. Vamos explicar isso melhor. Para que haja evolução, é preciso que tenha uma contraposição. Digamos assim, se o indivíduo está no processo de evolução, ele precisa dizer o que é que tem embaixo e o que é que tem em cima. Ele tem dois horizontes. Vamos chamar um inferior e outro superior para o nosso entendimento, que se equilibram. Exemplificando isso, à noite tem o dia, o erro com acerto, o claro, o amor com ódio, o claro com a dualidade, escuro. Né, doutor? Tem essa dualidade universal. O mal com o bem. Como é que nós vamos avaliar o bem do indivíduo se nós não temos o patamar do mal para fazer essa avaliação? Então isso ocorre para que nós consigamos distinguir uma coisa da outra. E dá o impulso padrões. da evolução. Certo. E o impulso da evolução se dá por isso. É essa contraposição vibratória. Agora, é como nós entendemos a coisa. Será que é isso? Mas está lógico. Nós estamos caminhando, né, nessa busca desse entendimento. Tá lógico. Agora, tem ações nossas que repercutem indiretamente nos outros. Você, por exemplo, que está aí assistindo a nossa telinha, deve estar se perguntando, puxa, será que todos nós estamos imersos na lei de ação e reação? Quando eu faço alguma coisa a outrem, isso repercute em mim? Como é que é isso, doutor Jorge Andréa? Repercute. Repercute. Porque não é só uma linha direta. Tem a linha direta da própria evolução, mas tem o que nós chamamos as ramificações. Porque o indivíduo sai um pouco da linha direta e fica naquele patamar até ajustar o patamar. Depois de ajuste, ele toma o fio novamente. São casos das reencarnações que falem de falência de determinados espíritos, que eles não retrogradam jamais, mas quando se equilibram, voltam para o processo da evolução. Isso quer dizer que todos nós caminharemos para ele. Agora, nós fazíamos um planejamento reencarnatório antes de voltarmos. Nós podemos seguir esse planejamento ou não, porque temos o livre-arbítrio, não é isso? Então, nós podemos piorar a nossa situação, ou melhorar, ou desencarnarmos na mesma? Como é que fica? Nós podemos estacionar as nossas posições, porque o espírito não retrograda. Mas isso não quer dizer que esta dívida não tenha que ser equilibrada, porque senão o indivíduo não toma novamente o fio da própria evolução. Então ele precisa, nessas ramificações, equilibrar os processos laterais. E esses processos laterais são grandes oscilações. Vamos dizer que a linha de evolução não é uma linha reta, mas é um zigue-zague, mas sempre dentro de um contorno buscando algum alvo. Na Índia, há a casta dos miseráveis, por exemplo. Eles devem se submeter a isso? A essa condição kármica? É kármico isso, por exemplo? Eu acho que sim. Que são reações. Que são indivíduos, vamos dizer assim, dentro daquele regime ainda de castas, etc., que nem o nosso Gandhi conseguiu, embora melhorou bastante, muita coisa, mas nem ele conseguiu essas castas indianas, superar que isso. São elementos corretivos do processo evolutivo.
Agora, processo kármico. nós precisamos corrigir um mal passado sempre através da dor? É só através da dor que nós conseguimos superar? Nem sempre. Realizações. O indivíduo faz realizações. Digamos assim, um indivíduo que tenha grandes dívidas do passado. Chega na Terra, tem intelecto para isso, torna-se um pesquisador, descobre uma coisa que vai beneficiar a humanidade. O salto evolutivo vai se dar. Agora, a neutralização também do seu passado negativo. Doutor Jorge Andréia, todo sofrimento advém de um karma anterior? Ou a gente pode complicar a nossa vida? Também pode complicar. Ah, é? E podemos ainda acrescentar uma coisa. Tem sofrimentos de indivíduos que têm uma linha muito precisa dentro da evolução. Vamos dizer assim, não devem nada no passado. Mas mesmo assim o sofrimento continua para aprimorar o processo da evolução. Esses indivíduos que sofrem dessa forma são espíritos que têm condições para isso. Doutor Jorge Andréia, karma, lei de causa e efeito, ação e reação, é tudo a mesma coisa? É. E precisamos também dar uma conotação a karma. Porque nós achamos que é coisa ruim, né? Achamos que karma sempre é ruim. Karma quer dizer reação. Pode ser um karma positivo, um karma negativo. Ah, então nós temos karmas positivos em nossas vidas. E negativos. Agora, de um modo geral, se emprega a terminologia karma como se fosse uma coisa não bem gostosa nem aceita. Então, tudo aquilo que a gente faz vai ter uma reação futura. E se eu planto rabanetes, eu colho rabanetes, se eu planto espinheiros, eu colho espinheiros, é isso? Tem variações. É? Variações que se equivalem. E é que, por isso, nos mecanismos reencarnatórios, quando o indivíduo tem dívidas pretéritas, não quer dizer que essas dívidas vão refletir exatamente iguais como na posição anterior. Mas sim com coisas equivalentes que equilibrem, se ajustem e explicando melhor. Vamos dizer que o indivíduo desenvolveu o amor para umas tantas posições. Ele, a pouco e pouco, vai diminuindo aquele karma negativo por este amor. Não precisa ser a mesma coisa. Então o amor cobre a multidão dos pecados, é isso? E é por isso que os orientais chamam este indivíduo está queimando o karma. Então, por exemplo, quando a gente faz uma coisa boa, praticamos a caridade, nós estaríamos também neutralizando coisas ruins do passado? Com certeza, sempre. Sempre. Como todos nós temos os nossos defeitos, e perdoe eu dizer, estamos encarnados porque somos necessitados, sempre temos alguma coisa a fazer. E quando não temos, vamos dizer mesmo assim, dificuldades pregressas, só o processo reencarnatório já são impulsos evolutivos. Agora, doutor Jorge Andréia, quem se encarrega de registrar as coisas boas ou ruins que nós fazemos? Nós ficamos com alguém ao nosso lado, um anjo da guarda, ou Deus fica lá de cima olhando? É a grande lei onde nós estamos mergulhados, mas nós temos a nossa responsabilidade. O nosso grande eu, aquilo que os psicólogos modernos chamam de self, inclusive a nossa Joana de Ângeles, que é uma das grandes mensageiras hoje da parte espiritual na Terra, ela chama de self, que é uma zona específica que nós não temos como defini-la nos seus detalhes, e a psicologia, do modo geral, sabendo que este foco vibratório existe, colocar o nome de self, mas definir isso, mensurar isso, é impossível, porque é uma zona impenetrável na nossa organização íntima, pelos métodos psicológicos atuais e conhecidos. Então, fica registrado em nós o ato que nós Tudo fazemos. registrado. Fica registrado. Né? Nós Exigindo uma reparação ou então atraindo coisas boas. Né? Ou então proporcionando evolução. Por exemplo, nós estamos agora conversando, está tudo sendo registrado.
na nossa organização. Mesmo que não fique no nosso consciente, vai para o nosso inconsciente, ela fica latente. Que o inconsciente, ou zona espiritual, retém tudo. Porque tudo cabe lá dentro, inclusive o cosmos. Por uma razão. Porque não há tempo nem espaço. Então, não havendo tempo nem espaço, cabe o mundo lá dentro. É meio difícil a gente, com as nossas medidas reduzidas da nossa dimensão, avaliar esse processo. Nós gostaríamos sempre de colocar as coisas em algum lugar que ocupe espaço. Mas esses estão introjetados num mundo vibratório e que representa o próprio universo dentro de nós. Não está complicado, muito, não está? Não, está ótimo. Está muito bom. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão gostando muito. E vocês já devem ter pensado assim, puxa vida, tem coisas que eu faço que eu vejo a repercussão nessa própria existência, mas eu passo por problemas que eu não vejo, eu não reconheço a causa disso. E aí, doutor Jorge André, pode ser de uma encarnação passada ou de outras? Tudo isso tem correlações. Em que a reencarnação está presente na lei de causa e efeito? É muito difícil nós fazermos essa dosagem. Por uma razão, o indivíduo vem na reencarnação. Digamos, com alguma missão, que todos nós temos uma missão. Missão, pelo menos, de evoluir. Estamos reencarnados para isso. Vamos dizer que a gente tem essa missão. Então, o indivíduo, como é que vai mensurar isso? Há uma possibilidade de se achar que determinado espírito vai fazer isso, mais aquilo. Mas o indivíduo vem para uma família, para uma alimentação, um tipo de educação, um tempo diferente. Há uma série de conotações na Terra. E é por isso que tem essas variações. Ou melhor, que existem essas variações. E que são individuais. Agora, você ainda joga um grande fator dentro disso tudo. É a biotipologia do indivíduo. O tipo psicológico de cada um. Então, nesse tipo psicológico, ele arrecada mais. Pode dar alguma coisa a mais, pode dar de menos do que se esperava. Pode fazer alguma coisa a mais. Às vezes, com o acréscimo de que não se esperava, o indivíduo faz alguma coisa a mais. Então não existe um determinismo, né? Não, aí é que está. São as variações do livre-arbítrio. Então a pessoa pode optar, não é? Para até melhorar a sua situação ou até piorar, não é verdade? E todos nós caminhamos para isso. Queremos, precisamos e sempre estamos alertas para este trabalho produtivo. Tanto que os indivíduos, digamos assim como nós, medianamente evoluídos, que a gente já está neste embalo psicológico da doutrina espírita. Vamos dizer que a gente passe para o lado de lá. Não agora, mais tarde. E o que é que vai acontecer? Nós já temos o impulso psicológico deste sentido da evolução, desse sentido espiritual, da eternidade do espírito, uma série de coisas. Nos convidam e diz, não, está chegando o tempo de você ir para a Terra. O indivíduo diz, está ótimo, eu quero ir, etc. E ele escolhe. Quando o nosso Kardec diz que nós escolhemos, é muito interessante isso. A gente fica pensando, será que o indivíduo quer ser qualquer coisa e pode? É que o indivíduo só escolhe o que está na altura do pensamento dele. Aquilo que ele tem condições, não é? Ele tem condições. Quando ele extrapola um pouco, aquilo é rebatido. Digamos assim que eles fazem um amparozinho dessas extrapolações, etc. Mas cada um é encaixado exatamente porque é um campo vibratório. E sendo um campo vibratório, tem uma série de conotações. E essas conotações dão o livre-arbítrio e dão mais do que tudo isso, a posição de vida do indivíduo. Ele tem que conviver dentro daquele processo vibratório. São as correções da lei. Exatamente. Uma série de coisas. E nós estamos mergulhados dentro dessa lei que é o próprio Deus, né?